Continuando no clima da festa junina na quarta-feira. Gente, é depois de amanhã que eu vou ver vocês. Eu vou ver vocês, gente. Eu tô muito feliz. Espero que tudo dê certo, tá? Muito DJ essa semana, entendeu? Cheio de efeito especial. Vambora. Vai ficar animado, hein? Pera aí, DJ. Para, DJ, para, DJ. Ai, meu Deus, não foi DJ. Ai, foi DJ, não acaba com a minha vida. Vambora, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar português, tá bom? É matéria nova, mas não é nada impossível de entender não, tá? Eu tô muito orgulhosa de vocês, dos trabalhos, das letras. Eu falo com a tia Luciana, que tem letra que melhorou muito e a gente tá muito feliz com isso, tá? Continuem assim, tá bom? Vamos lá? A gente vai falar sobre a formação das palavras, tá? As palavras, elas podem, de uma palavra nós podemos formar outras palavras, tá? E quando a gente acrescenta pedacinhos nessa palavra antes ou depois, a gente também modifica ela, dá um novo sentido, um novo significado para ela, tá? E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Aqui na página 59 a gente vai colocar a data de hoje, ó. Tá aqui no meu quadro. A gente coloca isso no caderno, tá? Coloca a data aqui em cima direitinho, tá? Porque a minha tá feia. Mas coloca bonitinho aqui, tá bom? E a gente vai começar. Vamos lá? Fazendo aos poucos, a gente vai fazer junto, tá bom? Vamos lá? Analise. Gente, eu descobri, eu tava vendo os outros vídeos que eu balanço aqui, ó. Balança a câmera, entendeu? É porque é tenso aqui, mas vai dar tudo certo. Analise as palavras a seguir. Motor e bimotor. A palavra bimotor foi formada com acréscimo de, tá? O que a gente acrescentou? Uma parte no início da palavra motor ou uma parte no final. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, a palavra motor. Tá? Agora, eu vou escrever aqui a palavra bimotor. Eu acrescentei o pedacinho bi no início da palavra motor, certo? Então, nós iremos marcar a primeira opção. Então, a gente vai marcar uma parte no início da palavra motor. Fez, corrige, a gente tá fazendo junto, tá bom? Que parte foi acrescentada à palavra motor para formar a palavra bimotor? Qual foi a parte? A sílaba bi. Então, a gente vai escrever aí a parte bi. Escrevam. Pessoal, quando eu falo assim, escrevam aí a parte bi. Aí eu for pro próximo, eu falo assim, nossa, professora, corre agora. Dá o pause, tá bom? Essa parte tem sentido de negação, duplicidade ou diminutivo. Eu tô falando que é um motorzinho? Ou eu tô deixando a dizer que bi, como se fosse duas vezes, dois motores, alguma coisa significando dois, né? Então, eu tô mostrando duplicidade, tá? É igual campeão. Quando eu falo bicampeão, duas vezes campeão, tá? Tricampeão, três vezes campeão. Eu tô acrescentando um pedacinho, tá? Uma sílaba antes da palavra campeão, tá bom? Agora vamos ver a palavra motor e motorista, tá bom? Então vamos lá. A palavra motorista foi formada com um acréscimo de uma parte no início da palavra motor ou uma parte no final. Então vamos lá. Motorista. Eu acrescentei a palavra ista no final da palavra motor, tá bom? Então, eu vou marcar a parte de baixo, tá bom? Que parte foi acrescentada à palavra motor para formar a palavra motorista? Foi acrescentada a parte ista. Olha aqui, a parte ista, tá bom? Essa parte indica uma profissão, uma oposição, uma repetição.
uma profissão, tá? Agora, vamos lá, preste atenção. Toda vez que eu tenho, tá, uma palavra que eu tenho que acrescentar, eu vou escrever aqui, tá? Quando eu tenho que acrescentar uma palavra, uma sílaba antes, eu vou chamar de prefixo. Esse pedacinho bi é um prefixo e esse pedacinho ista é um sufixo, tá bom? Esses são os nomes quando a gente acrescenta um pedacinho à palavra para criar uma outra palavra. Então, a palavrinha bimotor, ela tem um prefixo. A palavrinha motorista, ela tem um sufixo, que é urista. Eu vou botar o livro para vocês corrigirem, para vocês copiarem. Vocês podem copiar a lápis, deixa eu chegar mais para trás. Vocês podem copiar a lápis, prefixo, sufixo. E marca onde está o prefixo do bimotor e o sufixo do motorista. Tá? Dá o pause para você fazer com calma e corrigir também. Mesmo que a gente tenha feito junto, lembra que tem que corrigir, tá bom? Vamos lá, continuando. Algumas palavras são formadas com o acréscimo de um prefixo, que é a parte adicionada no início da palavra, tá? E ou sufixo, parte adicionada no final da palavra, conforme nós escrevemos aí na folha anterior, que eu pedi para vocês escreverem, já adiantarem o nome dessa, quando a gente completa a palavra, para poder criar uma nova palavra, um novo significado para ela, tá bom? Veja alguns exemplos de prefixos e sufixos e os sentidos que eles podem ter. Então, por exemplo, toda vez que eu boto in, sentido, negação, exemplos, infeliz, impossível, ilegal. Ó, a gente tá nessa página aqui, tá? Tá bom? Quando eu coloco des, também significa negação ou ação contrária. Leal, quando eu acrescento des, fica desleal. Acreditar, quando eu acrescento o pedacinho des, fica desacreditar, tá? Sub é abaixo, inferior, submarino, subgerente. Bis, de, re, duas vezes, repetição. Bisavó, dissílaba. Refazer, reparar, tá bom? Anti significa o contrário. Antialérgico. Antialérgico é a gente toma quem é alérgico, certo? Para tirar o efeito da alergia, tá? Semi significa metade, semi-aberto, ou seja, não está todo aberto, está aberto só uma parte. Super, superioridade, intensidade, por exemplo, supercomputador, superaquecer, super-herói, tá bom? Deixa eu ver um outro, super amigo, tá? Agora, sufixo, que vem depois, tá bom? Ânio, sentido de lugar, litorâneo, tá? Eiro, ista, profissão, porteiro, dentista, cajueiro ou nome de planta, tá? Eiro, eira, mangueira, macieira, tá? Ão, aumentativo, meninão, quando eu acrescento ão. Lembra quando a gente trabalhou aumentativo e diminutivo? Zin, diminutivo. Isso a gente trabalhou, certo? A gente coloca no final da palavra. Ada e edo, grande quantidade, bicharada, rochedo, tá? Ence, insta e ano, local de nascimento ou moradia, recifense, nortista, lagoano, tá? Na formação das palavras é comum a necessidade de fazer algumas adaptações e suprimir e adicionar letras como, por exemplo, bolo, bolinho, ou seja, na palavra bolo tinha o O e eu tive que tirar o O e ficar inho. Quando eu trabalhei diminutivo, eu cheguei a fazer esse comentário com vocês para prestar atenção, né? Formiga, vai virar formigueiro, então vai sair o A, tá? E vai entrar o eiro, tá bom? Então tem que prestar atenção. Chacris, meu Deus do céu, como é que isso vai cair na prova de português? Gente, provavelmente caíam questões
marque a opção onde todas as palavras têm prefixo. Aí você vai ter as opções de várias palavras. Você vai ver quais são as que têm prefixo, ou seja, que na palavra foi acrescentado antes. Como é que você vai fazer? Ou você vai marcando, né? Marca todas as palavras. Por exemplo, motorista, eu sei que é, prefixo. Perdão, meu Deus do céu. Motorista tem sufixo, aí eu marco aqui. Bimotor é prefixo, eu marco aqui. Se estiver no mesmo e eu estiver pedindo para marcar só as palavras com prefixo que tem antes, tá? É porque assim, às vezes eu erro, normal, faz parte, tá? Sem corte, sem edição, é assim mesmo, tá? E aí a gente tem que prestar atenção nisso. Então assim, vai ser de uma forma mais simples que a gente vai pedir para as crianças, tá? Só para a criança prestar atenção na palavra e ver o que foi acrescentado a ela. Então, essa é uma opção de exercício com essa atividade, tá? De múltipla escolha, tá? Que a gente vai continuar com as avaliações de múltipla escolha, tá bom? Seguindo. Escreva o diminutivo de cada palavra abaixo. Então, depois, quais partes você acrescentou? Vamos fazer a página 61, dá o pause. Tô confiando em você. Vamos lá. Então, vai ficar menino, vai ficar menininho. Mesa, mesinha com S, tá bom? Bola, bolinha. Carro, carrinho. Gente, nhainho. Quando eu falei diminutivo, eu falei isso. Nhainho. NH. Tá? Não é LH. Se eu escrevo LH, eu tô colocando o som lhalho. Então preste atenção, é nha, nha, nha. O som sai daqui de trás, ó. Nha, nhé, nhi, nhó. Repete comigo aí, faz o som, ó. Nha, nhé, nhi, nhó, nhu, nhão. Lá, ó. A língua vai lá no céu da boca. Lá, lé, li. Lhó, lhu, lhão. Vocês fizeram comigo, né? Vocês não deixaram eu fazendo essas coisas com essas caretas sozinha, não, né? Tá? Se não fez, volta o vídeo e faz de novo. Porque na hora de escrever, isso faz a diferença. Se a gente ouvir e prestar atenção na forma como a gente fala, tá bom? Muito bem. Espero que eu não tenha feito essas caretas sozinha. Vambora. Eu tô suando aqui, Jesus. Vambora. Essas partes... Então, eu falei menino, menininha, mesa, mesinha, bola, bolinha, carro, carrinho. Quais partes você acrescentou as palavras para formar o diminutivo? Eu acrescentei as partes inho, inha, com NHA. Já eu coloco aí para vocês conferirem. Essas partes são chamadas de prefixo ou sufixo. Se eu coloquei no final, eu acrescentei um nho, inha, foi no final. Então, eu tenho um sufixo, tá? Então, sufixo, pois foram acrescentados no final da palavra. Sufixo, é o X, tá? Ó, vou botar aqui. Menina, em vez de botar esse negócio lá, eu botei aqui hoje. Ó, sufixo. É o X, tá, pessoal? Ninguém vai botar o que sou com o que não, pelo amor de Deus. Vambora. Forme as palavras ligando os prefixos às palavras mais adequadas. Depois escreva abaixo. Então vai ficar bisavô, desligar, preencher, hipertensão. E depois vai escrever embaixo. Ó, vou botar aqui. Deixa eu ver. Foi. Quem conseguir ir corrigindo junto comigo, perfeito, tá bom? Vamos fazer aí a página 62, tá? Juntar as sílabas da mesma cor. Isso aí, amore, presta atenção, junta e escreve. Vão ser 6 palavras, tá? Marcar a letra A, criar 2 frases empregando cada uma delas as palavras que você formou. Então, você vai formar frases aqui embaixo, tá? Com as palavras que você formou aqui em cima, tá? Lembrando que a frase não tem como eu corrigir, porque não tem como eu ainda não tem como eu olhar assim na hora, quem me dera. Mas, lembra, início de frase, letra maiúscula. Vocês completaram o que eu falei, né? Final de frase eu uso o que, pessoal?
Ponto final. Muito bem. Parabéns para você que não deixou a tia Cris no vácuo e falou, tá? É isso. Tipo, tô aqui, tô longe, mas faz a parte de vocês. Porque eu faço a minha aqui, vocês façam a de vocês aí. Vocês vão falando, tá? Tá? Então, vamos lá. Dá o pause. Vamos corrigir. Então, vai ficar as palavras amanhecer com C, desigualdade com S, envergonhar. Por que, tia Cris, está escrito aqui? Por que você está falando? Porque eu conheço o meu povo e tá aí a sílaba e ainda tem gente que escreve errado. Então, preste atenção. Não é porque não sabe, não. Falta de atenção. Pura falta de atenção. Por isso que eu fico fixando isso, tá? Enfraquecer, com C no final. Desgelar, tá? Com G. Inutilmente, tá bom? Já coloco aí para vocês conferirem. Nossa, eu faço assim um negócio estranho. Meu Deus do céu. Assinale com o X a alternativa correta em relação às palavras que você formou. São formadas apenas por acréscimo de prefixo que vem antes? Só tem palavra com sufixo que acrescentou o final? Ou são formadas por acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Então, por exemplo, amanhecer. Gente, não trouxe meu papelzinho. Vamos embora com a mão, igual no quadro. Meu Deus. Vamos lá. Ó, vamos botar aqui desigualdade. Desigualdade. Qual é a palavra aqui? A palavra é a palavra igual. Ela tem prefixo des e tem o sufixo dade. Então, essa palavra desigualdade, ela tem prefixo e ela também tem sufixo. Ou seja, ela tem um pedacinho que vem antes e um pedacinho que vem depois. Preste atenção, se eu tirar esse pedacinho, eu formo uma outra palavra. Eu formo a palavra igualdade. Se eu apagar aqui, eu formo uma outra palavra, que é a principal, que é a palavra igual. E se eu colocar aqui o des, fica desigual. Tá vendo? Eu posso formar várias palavras a partir da palavra igual. Tá bom? Vocês conseguiram ver que dá pra gente formar várias palavras? Por exemplo, enfraquecer. Vem da palavra fraco. Tia Cris, mas não tá escrito fraco aí. Sim. Lembra que eu falei lá na página 60 que bolinho modifica algumas letras? Que formigueiro, que foi formado da palavra formiga, mudou o final do gai, entrou ei, né? Então, às vezes, modifica um pouquinho. Tem que ficar muito esperto, tá? Vamos lá. Agora crie duas frases. Aí é o que eu falei. Não esquece. Início de frase com letra maiúscula, final de frase ponto final. Nesse caso, não é uma redação. Então, eu posso começando a escrever aqui. Não preciso escrever com parágrafo, tá? E lembrando, galera, redação não pula linha. Tem gente me mandando redação pulando linha de um parágrafo para o outro. Não pode pular linha na redação. Não pode esquecer os parágrafos, tá? Nome próprio escrito com letra maiúscula. Não esqueçam, tá bom? Então, vamos lá, número 4. Vai ler os títulos das notícias a seguir. Vamos lá, dá o pause, faz. Vamos corrigir. Vamos lá, olha, eu confio em vocês. Tenho certeza que vocês dão pause para fazer, hein? Tô confiando. Leia os títulos de notícia a seguir e sublinhe em cada um deles as palavras formadas com acréscimo de prefixo ou sufixo, tá bom? Então, vamos lá. Tinha Sala lembra lesão e vibra com o título do Liverpool. Inacreditável. Então, qual é a palavra aí? Eu vou até marcar aqui bem forte para vocês verem. Então, nessa primeira manchete, vai ser a palavra inacreditável. Na segunda manchete, vai ser empresas canadenses vendem ar engarrafado e outros produtos naturais. Então, vai ser a palavra canadense, que vem da palavra Canadá. Engarrafado, que é da palavra garrafa, tá bom? Tremores em Marte podem sinalizar água subterrânea. Sinalizar, tá? Porque tem um finalzinho isar, a palavra é sinal. Subterrânea, tá? Que vem da palavra terra, tá?
subterrânea. Esse ele vai ter prefixo e sufixo. Estilista, que vem da palavra estilo, estilista. Catarinense, né, que vem de Catarina, de Santa Catarina. Estilista catarinense valoriza a arte da fibra de bananeira. Bananeira vem de qual palavra? Banana, tá? A seguir, escreva as palavras que você sublinhou nos títulos da notícia. Aí você vai escrever todas as palavras aqui embaixo. Olha como se escreve, tá bom? Já vou colocar para vocês verem. Leia os sufixos e prefixos do quadro a seguir. Semi, mente, e, ão e des. Agora acrescente o prefixo e o sufixo do quadro, as palavras abaixo, para formar outras palavras. Aí nós formamos sutilmente, paredão, semicírculo, ilegal ou legalmente. A letra D a gente pode formar duas palavras. E desprotegido, tá bom? Vou botar a correção aqui, ó. Eu marquei de caneta forte para vocês poderem enxergar. Deixa eu ver aqui. Tá bom? Seguindo, página 64. A gente vai acrescentar o nome da fruta agora, junto com este sufixo. E aí a gente vai formar o nome da árvore que dá essa fruta, tá? Então dá o pause e faz. Vamos lá? Então vai ficar abacateiro, macieira com C, tá? Na correção eu escrevi grande aqui para vocês verem. Laranjeira com J, pessegueiro com 2 S's, limoeiro e bananeira. Olha como vai ficar. Ó, eu escrevi até grande esses aqui, ó. Botei uma setinha para vocês poderem ver, tá? Faz a correção, galera, faz a correção, tá? Bem, a parte de português, de ortografia, né, foi essa. Aí a gente tem uma produção de texto que vai falar sobre seminário. Pessoal, o que acontece? Essa produção de texto, né, porque a gente aprende a ler, a produzir, a escrever de diversas formas. Essa produção é uma produção que fala sobre seminário. Eu vou explicar para vocês o que é seminário e vou explicar para vocês qual seria a proposta dessa produção. Porém, nesse momento, a gente não vai conseguir fazer, mas é muito importante a gente prestar atenção. Por quê? Porque o terceiro ano, tá? Se a gente estivesse tendo as aulas presenciais, a gente faria muitos. Ano passado nós tivemos muitos, foi muito legal, tá? E provavelmente no quarto ano, e retornando às atividades que a gente acredita que a gente vai retornar em breve, vamos trabalhar dessa forma. Então preste atenção, tá bom? Vamos lá. Seminário. Na leitura desse capítulo, você lê um guia de ajuda que ajuda a usar a internet corretamente para evitar o cyberbullying. Agora, você e seus colegas vão se organizar em grupos para pesquisar informações a respeito do bullying e apresentá-las à turma, como a gente faria se a gente estivesse em aula, tá? Ai, tia, para que eu tenho que ouvir isso agora se a gente não vai fazer? Porque uma hora a gente vai fazer e a gente precisa ter ideia de como a gente vai trabalhar, tá? É bem rapidinho, não vou demorar, mas eu preciso explicar como seria feito esse trabalho, até para vocês entenderem o que é um seminário. Quando eu falo assim, olha, pessoal, agora em dezembro a gente vai fazer um seminário sobre... pegar algo sobre os cuidados de higiene que a gente precisa manter depois que teve toda essa quarentena. E aí a gente vai separar a turma em grupos, tá? Vamos voltar aqui para o cyberbullying, que é a proposta que está no livro. Então eu ia pegar a turma, tem 22 alunos. Eu ia separar 2 grupos com 5, 2 grupos com 6 alunos. Geralmente a gente faz por ordem de chamada para não ter essa coisa assim, aonde vou ficar com quem? Ou a gente faz sorteio ou faz por ordem de chamada, do 1 ao 5, do 6 ao 10, do 11 ao 12, do 13 ao 22, por exemplo. Ou a gente faz sorteio, tá? E aí cada grupo ia ficar, como o bullying acontece? O outro grupo, por que o bullying acontece? O que é preciso para acabar, o que é preciso fazer para acabar com o bullying? Como devemos agir quando presenciamos alguém praticando bullying? Aí o que a gente ia fazer? A gente ia dar uma cartolina para cada grupo. Cada grupo ia escrever frases que seriam relacionadas a esse tema, tá?
ia fazer ilustrações, aí cada grupo faz de uma forma, a gente faz um círculo na sala, e aí cada grupo vai lá na frente e apresenta, tá? Tia, como assim? Você fez uma frase sobre como o bullying acontece. Então eu posso escrever quando alguém xinga o outro, quando alguém discrimina a cor do outro, quando alguém não deixa o outro amigo ficar no nosso grupo, quando alguém debocha do amigo, quando alguém ri do colega porque ele não conseguiu fazer o gol, por exemplo. Então eu tenho 5 situações. Essas crianças vão lá na frente, vão falar essas situações, vão fazer ilustrações e vão comentar sobre o que acham disso. Aí vai vir um outro grupo e vai falar sobre por que isso acontece, né? Pode ser 5 porquês, ou eles podem pensar em criar um porquê que isso acontece e cada um falar um pouquinho. Tia, mas eu não vou falar, nem que seja um pouquinho baixinho, só no meu ouvido, porque eu tive muitos alunos que tinham vergonha de falar em público e no final do ano já conseguia falar bem melhor do que no início, tá? E assim vai, tá? Então aqui tem uma explicação. Faça uma pesquisa sobre o assunto, selecione informações importantes. Se der para fazer dentro de sala, a gente faz. Se não, cada grupo leva o tema para casa. As famílias ajudam, tá? A gente falou ano passado, a gente teve um seminário dos sentidos, tá? E aí eu tô explicando para vocês como acontece o seminário. Seminário é quando cada grupo traz uma ideia, né? Um tema dentro de um mesmo assunto, por exemplo, os sentidos. Aí tinha audição, visão, paladar, olfato, tato, certo? E qual é o tema principal? Os sentidos. Cada grupo trabalhou um sentido. E aí eles se organizaram e eles faziam na hora do lanche. Olha, eu sou do paladar. Olha, eu vou trazer uma coisa salgada, eu vou trazer uma coisa doce. Foi muito legal, porque eles se organizaram e eles trouxeram. E aí, na sala de aula, a gente sentou em círculo, né? A gente sentou muito em círculo esse ano já, né? Enquanto a gente estava com as aulas presenciais. E aí cada grupo vai lá na frente. Aí teve degustação, o grupo da audição levou instrumento musical, ou seja, cada um vai falar sobre um pouquinho e no final todo mundo sabe o assunto de todo mundo. Então, num seminário serve para quê? Para a gente passar a informação daquilo que a gente estudou e também aprender com os outros grupos, tá? Então, seminário é isso. Se Deus quiser, a gente voltando para as aulas, a gente vai trabalhar muito assim. É muito gostoso, é muito legal. No início as crianças, vocês ficam tímidos, mas depois é muito legal, tá? Então, isso é seminário. Atrás, continua dando algumas dicas na página 66, tá? Mas a gente não vai fazer, infelizmente, porque a gente não vai conseguir fazer isso, tá bom? Quem sabe, vamos ver o que vai acontecer aí na nossa quadrilha virtual, como vai ser a presença de todo mundo e a gente faça alguma coisa, mas a princípio não, porque a gente sabe que nem todos têm a mesma rotina, nem todos às vezes têm dificuldade de internet, né? Mas enfim, no seminário a gente passa uma informação sobre um determinado tema e aprende informações sobre esse tema, informações diferentes, tá bom? Então, isso é seminário. Vamos trabalhar assim, tá? Que é muito legal, a gente aprende muito. E eu aprendo com vocês, porque eu erro. Vocês viram ali que eu errei? Eu erro, né? Todo mundo é capaz de errar e a gente aprende com nossos erros. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Errar não é uma coisa ruim, não é uma coisa que nos faz mal. Errar faz a gente perceber que a gente não pode fazer aquilo novamente, né? E tentar não fazer novamente. Errar faz a gente ser melhor, né? Às vezes a gente erra para melhorar. Claro que a gente não vai fazer uma coisa errada que a gente sabe que é errada, de propósito, óbvio, né? Enfim, tô morrendo de saudade. E é depois de amanhã, pessoal. Ai, meu Deus, meu DJ. Peraí que meu DJ vai chegar. É todo um processo aqui do meu DJ. Peraí. Pra ir embora esse ano, clima. Pena que não dá pra eu ir, senão eu caio. Beijo, tá? Até sexta-feira.
Quero todo mundo bem lindo, gente. Tô morrendo de saudade. Beijo.